Amém, amados irmãos, glória a Deus. Queria deixar aqui um grande abraço, desejar a todos os irmãos de Hortolândia, Olambra, todos que estão ouvindo essa palavra. Ainda não podemos reunir presencialmente, mas estamos quase lá. Em breve estaremos todos juntos, louvando e escutando o Senhor. Mas, como já conversamos, a igreja não é um lugar físico, né? A igreja somos nós. Então, você mesmo, onde você está, você é o corpo de Cristo. Estamos unidos, ligados ao Senhor, e não por um lugar, né? Não por um espaço ou uma associação ou um título. Nossa união de vida entre eu e você, entre todos os irmãos da igreja, é Cristo, é vida. Esse preço foi pago pelo sangue. Então, glória a Deus. Hoje é domingo, né? Primeiro dia da semana. Estamos louvando ao Senhor aqui, lembrando dele, da sua morte, da sua ressurreição e consagrando essa semana a ele. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos compartilhar hoje a mensagem dessa semana, que é a oração da igreja. Muito importante. E espero que essa palavra você não possa só entender. Eu não quero aqui explicar sobre oração. Quem sou eu para explicar alguma coisa sobre oração? Mas eu quero que essa palavra que Deus me use agora aqui para você avançar esse item na sua vida, para você dar um passo a mais e um passo além na sua vida íntima de oração com Deus. Amém? Dessa forma, toda a igreja junta vai dar um passo a mais e nós vamos assumir o ministério de oração da igreja. Isso nós vamos falar hoje. Então é importante você ouvir até o final, certo? E também compartilhar essa palavra com seus amigos, com os irmãos e com os que não puderam ouvir nesse momento, tá certo? Vai ficar gravado aqui no canal da Igreja Hortolândia, beleza? Então o tema dessa mensagem é a oração da igreja. Muito importante isso, e que isso vire a chave de nossa vida para a gente avançar em oração, amém? Antes de começar, já introduzindo o tema, já falando sobre isso, queria ler alguns versículos muito conhecidos no cristianismo todo e até por não cristãos, né? Esse versículo é muito conhecido, é muito citado. João 14, 12, fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o Senhor reforça: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, hein? Se pedir no nome do Senhor, o Senhor fará. Então, muita gente hoje ora, pede o que quer, né? Ah, eu quero um carro novo, quero isso, quero aquilo, quero ser curado, quero que o Senhor me dê um emprego tal. Em nome de Jesus, no final fala assim, né? Por quê? Porque quando fala no nome do Senhor, para seguir isso aqui, né? O Pai vai dar, certo? Mas esse em nome não é só citar o nome de Jesus. Aí que tá, é estar em Cristo, em Jesus. Em, em meu nome, é em o nome, é dentro de Cristo. Como que é isso na prática? Muitas vezes, irmãos, nossa oração é da terra, porque nós estamos na terra. Se a gente começar a orar aqui agora em volta, aí você vai ver aqui uma dificuldade aqui no chão, outra ali. Você vê o muro, Senhor, me derruba o muro que eu quero avançar. Nossa oração muitas vezes é terrenal, porque nós estamos na terra. Mas quando a gente se volta ao Senhor, invocando o nome dele, se esvaziando, invocando várias vezes, invocando, só se esvaziando, só querendo buscar a presença dele, não só o que ele pode fazer por nós, mas buscar a presença dele, nós, irmãos, com essa se esvaziando, a gente chega na presença do Pai e começamos a enxergar as coisas como ele enxerga, tá certo? Aí você começa a orar não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, quando você tem essa experiência de estar realmente na presença do Senhor, você ora o que Deus quer, certo? Então, vou contar uma pequena experiência prática em relação a isso. Uma vez estava com uma equipe do CEAP numa cidade e acordamos de manhã, né? Tivemos um momento ali de oração com todo mundo e depois tinha um momento de oração individual, certo? Aí todo mundo, e é 5 minutos de oração individual. Todo mundo foi orar, cada um no seu lugar, né? Sozinho ali.
Em menos de 2 minutos, os jovens voltaram, né? Não, nós já oramos, mas já oramos tudo que tem que orar. Falei, beleza, muito bom. Agora vocês vão voltar e só invocar o nome do Senhor por 2 minutos, certo? Só invoca, ó Senhor Jesus, sem falar nada, só invocar, só se esvaziar, concentrando, né? Orando, querendo a presença do Senhor. Depois, se tiver algo para orar, vocês oram. Se não, pode voltar. Beleza. Os jovens foram, cada um para o seu lugar de novo, e começaram só a invocar o nome do Senhor. Invocar algumas vezes. Aí, deu 2 minutos, ninguém voltou. Deu 3 minutos, ninguém voltou. Deu 5, começou a voltar o primeiro. Eles voltavam testemunhando. Puxa, agora, não fui eu que orei, mas o Senhor orou em mim. Parece que Deus começou a orar em mim. Por quê? Porque eles se esvaziaram na presença do Senhor. Não oraram o que estava na sua mente, em volta deles ali, mas se esvaziaram. Chegaram à presença do Senhor pelo nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso, irmão. O nome do Senhor pode mudar a sua vida. Invoque o nome do Senhor várias vezes. Vai mudar, vai mexer a água, vai te salvar. Aí Deus ora. Isso é orar em nome do Pai. E na presença do Pai, não tem espaço para vaidade. Não tem espaço para pedir alguma coisa que eu quero porque vai satisfazer um desejo, né? Meu carnal, alguma coisa assim. Na presença do Pai, a vontade dele é feita. Aí nós oramos o que está no Senhor. Amém? Isso é rico demais. Louvado seja o Senhor. E essa semana a gente viu alguns assuntos muito importantes que, antes de tudo, tem que ter a oração. A gente gosta muito de fazer coisas para Deus, né? Quero servir, quero ir, quero fazer, quero organizar. Isso é muito importante essa disposição para servir. Mas sem oração, vira apenas uma atividade, entendeu? Vira apenas um trabalho. E até nosso trabalho temos que orar muito. Por exemplo, a gente vai servir as crianças, vai servir, às vezes levar um alimento para o irmão. Se você for sem orar, só fazer, é você fazendo uma coisa para Deus. Mas quando você ora, entrega aquele serviço, aquele momento ao Senhor, Deus faz em você. Porque não é apenas levar um alimento, não é apenas receber o irmão na recepção, não é apenas ligar para saber como o irmão está, mas é por meio de uma ligação, por meio de dar um oi, por meio de servir a criança, por meio de até dar uma palavra como essa, Cristo é dispensado aos irmãos. Amém? Então, muito importante a gente orar sempre, irmãos. Antes de tudo, oração. Para poder Cristo aprovar nosso serviço e não ser apenas um serviço de fazer algo, mas por meio daquele serviço, Cristo chegar às pessoas. Que é isso que importa. Cristo, vida para todos. Ó Senhor Jesus. Então a gente se preocupa muito com a organização, mas o importante é orar bastante. Então muitos perguntam, né? Puxa, como que é um serviço adequado de jovens? Tem um manual, tem uma planilha, tem algumas coisas para seguir? Como que é dar uma mensagem boa? Tem alguma, né? Tem orientações, tem princípios. Mas, irmãos, antes de tudo, oração, porque a palavra é o poder de Deus, o serviço é o poder de Deus. Ele que tem que se mover, ele que tem que agir para poder haver transformação. Por isso é muito importante orarmos. O próprio Senhor Jesus, ele se retirava várias vezes, a gente acompanha pelos evangelhos, para poder orar, para o Pai fazer a vontade dele. O próprio Deus que estava aqui na terra orava muito, para Deus sempre fazer a vontade dele, o Pai. Imagine a gente, irmãos. Temos que orar muito mais, né? Quem somos nós? Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós. E um versículo muito importante a gente leu, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Ali fala, né, para nós orarmos em favor dos reis. O versículo 2. Em favor dos reis, vou ler desde o 1, que eu vou citar esse 1 primeiro aqui também. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus, pleno conhecimento da verdade. Irmãos, aqui primeiro, né, ele fala que
Exorto que se use a prática de súplicas, certo? O que é súplica? Súplica é pedir por algo específico, um pedido de oração específica. Então é importante você pedir coisas específicas a Deus. Pode ser a cura de alguém enfermo, a salvação de uma pessoa. Às vezes nossa oração é muito genérica, né? A gente nem sabe se Deus respondeu, porque a gente nem sabe o que pediu direito. Né? Abençoe a todos, amém. Mas quando você ora especificamente, Deus pode agir, amém? Oração, aqui ele cita, né? Súplicas, orações. Orações é algo geral, é o sentido de comunhão com Deus, conversa com Deus, estar na presença de Deus. Isso é muito importante. Então, oração é aquela comunhão geral, aquela conversa, aquela intimidade, de gostar de estar na presença do Pai, do Senhor. Muitas vezes nós não visitamos nossos pais, né, nossos avós, não é para ir lá pedir alguma coisa ou resolver um problema, mas para estar na presença deles. Não é gostoso isso? Tomar um café junto, conversar. Assim é a oração, irmãos. É gostoso estar na presença do Pai, conversar com Ele, desfrutar um versículo. Não é apenas ir lá pedir alguma coisa e voltar, certo? Isso é oração. Agora, intercessão, olha que interessante. O que é intercessão? A tradução para intercessão no original, no grego, é audiência especial com o rei. Reunião especial e confidencial, para você pedir algo específico para o rei. Então, uma intercessão é um pedido especial, uma audiência, algo importante. Então, quando nós intercedemos pelos irmãos, intercedemos a favor do país, intercedemos a favor da igreja, é um pedido especial ao rei. Isso é rico demais, isso é muito importante. Então, isso é intercessão. E ação de graça é agradecer por tudo. Como é bom agradecer, irmãos. Como é bom louvar e agradecer ao Senhor. Por mais difícil que seja a situação, por mais que pareça não haver motivos de agradecimento, quando você agradece, você sente um fervor de vitória. Isso é vencer o inimigo. Ele quer que você reclame, fica para baixo, mas quando você agradece, você vence, dá uma sensação de vitória, de poder. Ó Senhor Jesus. Claro, agradecer quando deu certo, temos que agradecer também, louvar o Senhor. Mas também agradecer quando as coisas parecem que não tem motivo, a vitória é grande também. E também a ação de graça é agradecer já o que você pediu, mesmo sem ter recebido, certo? Já podemos pedir e agradecer. Então essa é a explicação de cada item. E reforçando aqui, irmãos, orar é mais importante que fazer coisas para Deus, porque a oração move o braço de Deus. Nós temos que ver que nós estamos numa guerra espiritual na Terra. A gente às vezes quer fazer coisas, né? Quer ver números, quer ver isso, ver aquilo, mas é o poder de Deus que opera, temos que aprender sempre isso. Às vezes eu vejo irmãos, né? Algum irmão vai pedir ajuda para você, você fala assim, irmão, não posso te ajudar em nada, só posso orar. Como se orar fosse uma coisa assim, né? A última coisa lá, não posso te ajudar, não posso te dar um dinheiro, não posso ir lá contigo, mas eu só posso orar, como se orar fosse uma pequena coisa. Orar é tudo. É você pôr em ação o braço de Deus. Quer coisa mais poderosa e importante que você pôr a ação do braço de Deus na vida de alguém? Na vida da sua família, na vida da sua cidade, na sua igreja? Então isso é uma oração de autoridade que a igreja tem que ter. Orar com autoridade. E olha só, Mateus 6. Mateus 6 também, ali é um versículo importante, que Jesus passa os princípios da oração, certo? Muita gente acaba repetindo essa oração aqui, que é a oração do Pai Nosso, né? O pessoal repete ela na íntegra. Eu repeti várias vezes quando era criança também, me ensinaram, né? Assim, mas na verdade são os princípios. Então, primeiro, Jesus começa louvando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Começa louvando a Deus por tudo. Não começa já pedindo isso e aquilo, mas começa orando, pedindo, louvando a Deus por tudo. Para fazer a vontade dele na terra, assim como é no céu. Ó Senhor Jesus, venha o teu reino, queria parar aqui. Venha o teu reino. No céu a vontade de Deus é feita, mas agora aqui na terra,
o reino, a vontade dele precisa ser feita. Isso é o reino. Então eu sempre oro na minha vida para o reino de Deus vir na minha vida profissional, no meu trabalho, na minha família, no meu serviço ao Senhor, que o reino é vida e autoridade. Muitas vezes eu não peço porque eu quero que dê certo isso, ou Deus fazer aquilo, ou fala aquilo outro, mas vem o reino, vem a vontade dele. Aprenda a orar assim. Venha a tua vontade, Senhor, na minha vida. Assuma o controle, venha o teu reino. Quero a tua vida, quero a tua paz e autoridade, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Então, quando a gente ora dessa forma, irmãos, quando a igreja assume esse papel de oração, Deus pode operar. Então, esse é meu coração nessa semana. Nós mudarmos nossa história de oração com o Senhor. Nossa oração, muitas vezes, não é constante. Oramos um pouquinho aqui, passamos um dia sem orar, depois oramos de novo, oramos para dormir, oramos no café da manhã, às vezes, no almoço. Irmãos, eu me arrependo e quero ter uma vida de oração, uma vida de intercessão. E, por exemplo, eu já tive comunhões com os irmãos, com os cooperadores, se a igreja devia se envolver em política ou não, no sentido de orientar os irmãos, mostrar para os irmãos que partido, qual é a ideologia de cada partido, que tá errado esse partido, tem que votar no outro. Irmãos, o que a igreja pode fazer de mais real e prático e vitorioso é orar, orar pelo país, orar, independente de quem esteja no governo nesse momento, orar. Se você gosta ou não gosta, orar pelo país, principalmente para o evangelho avançar e mudar a situação do país em todos os sentidos. Queria trazer o exemplo aqui da Coreia do Sul. Pesquise sobre a história da Coreia do Sul. Ela acabou depois da Guerra das Coreias ali, arrasada, miséria, né? Se eu não me engano, ali no final dos anos 50, 60. Mas os coreanos ficaram chorando, ficaram reclamando. Eles acordavam cedo e oravam. E até hoje eles têm essa prática de nas igrejas orarem na madrugada, 4, 5 da manhã, orar até 6 e trabalhar. Isso mudou a história da Coreia. Espiritualmente, financeiramente, politicamente, é um país super desenvolvido, organizado, é um país cristão e mudou a história por oração. Isso aconteceu na Bíblia também. Muitas vezes Moisés mudou a história do povo de Israel por causa da oração. O próprio Deus chegou uma hora que não via caminho no povo de Israel e Moisés intercedeu a favor do povo e o Senhor teve misericórdia e mais uma vez o povo avançou. Então a história de um país, a história da sua família, a história da sua casa, a sua história pode mudar pela oração. Vamos ter essa oração de autoridade. A igreja tem essa autoridade para orar. Vamos esvaziar. Isso, irmãos, parece ser fácil. Parece ser fácil. Orar é tranquilo, então não vou fazer mais, só vou orar. Queria fechar com isso aqui. A maior guerra que você pode ter não é muitas vezes na rua ou fazendo coisas para Deus, mas é no seu quarto, é ajoelhado. A guerra espiritual é muito grande. Eu contei isso na live agora, 110%, quarta-feira, para os jovens, para os irmãos. Até encorajo vocês a ouvirem a live, Virando o Jogo, no Instituto Vida para Todos, que o caminho para virar o jogo é começar orando, já pela manhã, de manhã. Então, eu contei ali que uma vez teve uma conferência com o irmão Dong em Florianópolis, e eu trabalhei muito para essa conferência acontecer, transmitindo ela ao vivo para os irmãos da Europa, colocamos os irmãos ao vivo para compartilhar. Trabalhei praticamente 20 horas por dia durante 3, 4 dias seguidos. E aí chegou acabando a conferência, eu vi que eu estava meio que focado na organização da conferência. E a conferência foi um sucesso, os irmãos elogiaram, o próprio irmão Dong elogiou, o Esdras, outros irmãos. Mas no final, domingo à tarde, quando eu estava, nossa, graças a Deus, foi muito bom, o Senhor falou comigo assim: quanto tempo faz que você trabalhou para mim? Quanto tempo faz que você não ora 3, 4 minutos na minha presença, que você não conversa comigo? Você trabalhou bastante para mim, trabalhou dias, muitas horas, mas eu quero a sua presença. E eu falei assim, orar é mais fácil, já ralei tanto, né? Vou sentar ali e orar. Aí, irmãos, a luta é grande, mas não desista. Por isso que eu encorajei os jovens na live
a todo dia pela manhã, antes de qualquer atividade, antes de pegar seu celular, antes até de tomar o café da manhã, antes até de sair do quarto, ajoelhe e invoque o nome do Senhor por 1 minuto pelo menos. 1 minuto. Ó Senhor Jesus, só invocando. Orar de joelhos, religião, pode ser para mim, é muito bom, que meu corpo é subjugado, mas não precisa ser de joelho, pode ser até deitado na sua cama, mas a primeira atividade do dia, ore bastante, ore, invoque o nome do Senhor várias vezes, e depois você começa a conversar com o Senhor, ou pelo versículo, ou contar o que está acontecendo na sua vida como um amigo, e orar, irmãos, pela igreja, para o evangelho avançar, para a vontade de Deus ser feita aqui na terra. Isso move a mão de Deus. A igreja, quando ora, significa que você está do lado de Deus e concorda com Ele. Fala, Senhor, eu concordo que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Ó Senhor Jesus, muitos ficam olhando os acontecimentos. Olha só, o chip, estão implantando o chip, nossa, vai vir o anticristo. Olha a pandemia, olha só a globalização. Fica olhando os acontecimentos para saber se o Senhor vai voltar ou não. Mas o que acelera, o que apressa a volta do Senhor, não são os acontecimentos, mas a oração da igreja, porque Deus pode agir, aí sim acontecem os acontecimentos, entendeu? Se você for num fórum, eu trabalhei no Tribunal de Justiça há muitos anos, e lá tem pilhas e pilhas de processos que precisam ser despachados. É tanto processo para pouco juiz, para pouco promotor, então vai acumulando os processos ali, aí quando chega na vez dele, ele despacha e é executado. Então, há muita coisa que Deus quer fazer na terra hoje, mas precisa da oração da igreja para poder ser despachado. Ore, despache, ore a vontade de Deus aqui na terra. Isso vai acelerar a edificação da igreja, isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu lar, vai mudar a história desse país e também do mundo, para poder acelerar a volta do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, que você tenha uma vida, suba um nível na sua vida de oração com o Senhor. Grande abraço. Senhor Jesus, o Senhor te abençoe grandemente. Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, abençoe grandemente a igreja em Hortolândia, a igreja de Olambra e todos que estão ouvindo essa mensagem. Senhor Jesus, sabemos que estamos numa luta espiritual em nós mesmos, mas queremos, Senhor, estar na Tua presença. Quão rica a Tua presença. O Senhor, o Senhor rasgou o véu. O Senhor morreu por nós para podermos entrar no Santo dos Santos. E hoje celebramos isso. Não queremos viver fora, Senhor. Não queremos viver em nós mesmos, perdidos. Queremos estar contigo como o Senhor está em nós. Perdoa-nos, Senhor. Temos que vivemos em nós mesmos, criticando um ou outro, até fofocando, Senhor. Mas queremos orar pelos irmãos, interceder pelos irmãos, pela Tua igreja. Nesse momento difícil, queremos orar pelo país. Senhor Jesus, faz Tua vontade na terra como é feita nos céus. Sabemos que o controle está nas Tuas mãos, por isso vem exercer a Tua vontade, Senhor. Oramos em favor dos homens, que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oramos por cada um que está ouvindo essa palavra, que possa conhecer não só de ouvir, mas seus olhos possam ver e vivam uma vida cheia de alegria, paz e justiça na Tua presença, Senhor, que o Senhor quer dar muito para nós. Agradecemos a Deus por tudo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra e abençoe a vida de cada um aqui. Jesus é o Senhor. Abraço, meus irmãos. Fiquem com o Senhor e boa semana a todos. Amém.